Fala aí, meus amigos, tudo certo? Estamos aí para mais um vídeo no canal, no YouTube. Agora a gente também tem uma plataforma lá no Instagram, tem uma página lá no Instagram, AutoHunter, auto.hunter. Dá uma procurada lá, a gente vai começar a publicar umas coisinhas lá também. Às vezes as coisas antes de vir aparecer no YouTube, vai aparecer no Instagram. Já aproveito para pedir, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, né? As pessoas têm assistido e não têm se inscrito. Se inscrevam para o canal crescer, ganhar visibilidade. Deixa lá o seu gostei também. Deixa um comentário a respeito do vídeo, o que você achou do vídeo, o que você achou do carro, enfim. Bom, nós temos vídeos todas terças, quintas e eventualmente aos sábados, tá certo? Sempre fazendo uma revisão por dentro do carro, como é a vida a bordo, o habitáculo dentro do carro, dando uma volta no carro para mostrar como é que é a vida a bordo daquele carro, como é dirigir o carro. E no outro vídeo a gente dá especificações técnicas e fala do preço de manutenção, e aí você vê se compensa ou não adquirir aquele carro, né? Enfim, temos vídeos no canal, nós falamos do Subaru Legacy 98, falamos sobre a BMW X5, Nissan Sentra, Renault Kwid, Jaque J5, enfim. Bom, o vídeo de hoje, o carro dessa semana teve um problema na edição do vídeo do carro dessa semana, e por isso que ainda ele não foi ao ar hoje, na terça, mas certamente na quinta vai sair o vídeo da gente mostrando por dentro. E no sábado vai sair lá o vídeo das especificações técnicas, tá ok? E hoje então a gente vai fazer lá mais um vídeo sobre curiosidades a respeito do automóvel, do mundo automotivo. Bom, você aí que acompanha nossos vídeos diretos, não só os meus vídeos, como o vídeo de outras pessoas que falam sobre carro, deve ouvir as expressões SUV, sedã, crossover, e aí fica perguntando, pô, que coisa errada é essa? Bom, então, você sabe a diferença de um SUV para um sedã, um hatch compacto, hatch médio, SUV médio, crossover, e a polêmica? Será que no Brasil a gente tá tendo um boom de SUV mesmo? Então, antes de mais nada, peço de novo, siga, se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta aí e compartilha esse vídeo, beleza? Então, vamos começar falando daquele que é o que não tem polêmica. Pô, mas pode ter polêmica, ter polêmica a respeito de carroceria de carro? Mas tá gerando as polêmicas aí, né? Polêmica entre aspas, né? Então, primeiro, o hatch. O carro hatch. Os carros hatch pode ser o carro compacto, tem o subcompacto e tem os hatches médios. No Brasil, os hatch médios extinguiram, é igual dinossauro, você não vê mais hatch médio. Teve uma época no Brasil que tinha vários hatch médios de qualidades, i30, Focus hatch, tinha o Golf, tinha o 308, teve muitos hatches médios bons no Brasil, o Cruze, né? Mas infelizmente com o advento dos SUVs de shopping, acabaram-se, não tem mais, e os sedãs médios estão aí indo para a mesma linha. Mas o que é um carro hatch? Se você tem aí um carro e pegou o documento e viu lá 5 portas, aí você fala, 5 portas? Por que 5 portas? Para gastar dinheiro, né? Os hatches são carros que quando você abre a tampa do porta-malas, você consegue ter acesso ao habitáculo do carro. Na grande maioria das vezes, o vidro da tampa traseira acompanha a abertura da tampa traseira. E isso faz com que você tenha acesso ao habitáculo do carro, por isso que é considerado 5 portas. Aí vai ter HB20, Onix, vai ter o Sandero, nos subcompactos tem o Kwid, tem o Mobi, enfim.
todos esses carros são considerados hatches. E o que é que diferencia um hatch médio de um hatch compacto? Os subcompactos são bem pequenos, estão ali na casa ali dos 3 metros e pouco de comprimento, mas basicamente os compactos dos médios têm a diferença do espaço interno, as dimensões do espaço interno. As dimensões do carro são bem pouquinhas a diferença entre eles, principalmente que se você pegar os carros antigos, os médios antigos, eles eram bem menores do que os médios hoje, e tem carros compactos hoje que são maiores que os médios de antigamente. Mas o que influencia muito é o acabamento. Carros compactos, hatches compactos, têm um acabamento muito simples. A padronagem de equipamento é muito simples, e o nível o padronagem de acabamento é simples, e o nível de equipamento também, não são carros muito completos. E geralmente usa muito plástico, tanto no painel, porta, tudo. Já os médios, os hatches médios, eles têm um acabamento melhor. Mesmo aqueles que usam plástico, igual o Cruze, ele tinha um painel de plástico, mas era um plástico de qualidade, não era um plástico duro. Os hatches médios têm um acabamento melhor, tem um espaço interno melhor, e o nível de equipamentos dentro do carro são melhores. É mais confortável estar dentro de um hatch médio do que um hatch compacto. A diferença básica é essa. Sedãs são aqueles carros que, quando você olha de lado, eles dão ali 3 volumes. Tem o capô, a parte do habitáculo e o porta-malas, né? O pessoal antigamente falava 3 volumes. E quando você abre a tampa do porta-malas, você não consegue ter acesso ao habitáculo do carro. O vidro traseiro continua na carroceria. Corolla, Sentra, HB20S são exemplos de sedã. O HB20S é um sedã compacto, e o Corolla e o Sentra são sedãs médios. E aí entra a mesma coisa. Sedãs médios e compactos, o que dá diferença é o nível de acabamento. Se você pegar, por exemplo, o Nissan Versa antigo, ele tem um espaço interno e o porta-malas maior do que o Corolla. O porta-malas do Etios é maior que o do Corolla, maior que o do Jax J5, que são sedãs médios. Então, só que o conforto dentro de um sedã médio é muito melhor. Assim como os hatches médios, os sedãs médios, eles têm um nível de acabamento, um requinte de acabamento melhor e um nível de equipamento melhor. Entra dentro de um Toyota Corolla e entra dentro de um Yaris. Aí você vai ver a diferença de equipamentos e de acabamento. Se você pegar os carros mais antigos lá, entra dentro de um Voyage e dentro de um Jetta, a diferença que vai ser. E olha que a gente está falando da mesma empresa. E olha que a Volkswagen ultimamente tem avacalhado nesse quesito de acabamento, tem feito tudo igual. Mas na grande maioria, os sedãs médios têm um acabamento muito melhor que o sedã compacto. Qual que é a vantagem do sedã em relação ao hatch? Carros hatch geralmente tem pouco espaço de porta-mala. O hatch que tem o maior porta-mala hoje na categoria, se eu não me engano, é o Sandero, com 320 litros. Já os sedãs, eles passam dos 430 litros, 450 litros. O Etios, que parece um carro bem pequeno, um sedã pequeno, mas ele tem 510 litros de porta-mala. Então, os hatches têm essa desvantagem, tem pouco porta-mala. Já os sedãs têm um espaço de porta-mala bem generoso. Por isso que costumam dizer que os sedãs são um carro família, né? Para quem tem família. Tem conforto, né? Tem um espaço legal interno, tanto de largura quanto entre eixos, e
tem um bom porta-malas para poder levar as coisas da família toda. Claro que aí vem uma desvantagem do sedã. A abertura da tampa do sedã, ela limita, a forma como abre a tampa do sedã, ela limita alguns volumes entrar dentro do porta-malas. Sentiu a diferença? Tá, isso aí simples. Outro carro que não tem erro são as picapes. A picape é toda, ou picape, caminhonete, enfim, é todo aquele carro que é um carro que é de carga. Ele é considerado um carro de carga e que essa carga não passe de 3.500 quilos. Se passar de 3.500 quilos, aí eles já vão considerar um caminhão pequeno, uma coisa assim. Geralmente as caminhonetes lá no passado, elas usavam chassis. Elas não eram monoblocos igual hoje. Geralmente eram carros grandes. Ainda existem caminhonetes picapes grandes, médias e grandes? Existem. Mas o Brasil, como sempre, ele conseguiu inventar a caminhonete compacta, que derivam de hatches, né? Tinha lá a Estrada, a Saveiro, a Montana, e enfim. E essas picapes não eram de chassis, eram monoblocos, porque elas variavam de carrocerias hatches. E fizeram muito sucesso, fizeram e fazem. Na verdade, quem faz muito sucesso é a Estrada, que já chegou a ser o carro mais vendido no Brasil durante alguns meses aí, no ano passado. Que é uma caminhonete, é uma picape. Enfim, eram carros que eram para ser de trabalho, mas eram bem rústicas, mas com o tempo elas foram se tornando mais confortáveis e sendo utilizadas como um carro de passeio. Foram sendo utilizadas como carro de passeio. Tem aí a Toro também, que ela é monobloco. Ela não é nem uma picape média, nem uma picape compacta. Ela é líder do mercado, mas é um carro de carga. Esses carros, essas picapes que são de monobloco, que não são de chassi, que não são aquelas, vamos dizer, entre aspas, picapes originais, elas não têm uma capacidade de carga muito grande, ok? Mas é como se você estivesse andando dentro de um carro. Tem lá os inconvenientes, né? Porque como a picape tem aquele espaço que tem que ser aberto lá atrás, para ser picape, o espaço lá atrás tem que ser aberto. Você pode colocar uma capa, uma capota, uma coisa depois, mas o original dela é ser aberto. E aí, quando ela está vazia, quica bastante, né? Mas as pessoas têm gostado de usar picapes como carros de passeio. Enfim, e hoje tem outras picapes que não são nem picapes médias e nem picapes compactas. A Ram, a Montana, a Rampage, né? São picapes que não são médias, não são de chassi, são monoblocos e também não são compactas. São picapes utilizadas simplesmente para ser um carro de passeio, entre aspas. Bom, agora a gente vai entrar nas polêmicas. Os SUVs. Apesar de estar ali muito em voga hoje o SUV, todo mundo fala do SUV e tal, enfim, os SUVs acabaram com as peruas. Não vou nem falar das peruas, que perua não existe mais, que eram as antigas State Wagon e tal, nem existe mais, nem vou falar delas. Mas apesar de parecer um fenômeno recente, os SUVs são bem antigos, remontam dos anos 50. O primeiro SUV assim foi o Suburban da GM, que aliás é fabricado até hoje. É um SUV gigantesco. Esses SUVs antigos, eles variavam diretamente de caminhonetes. Exatamente aquilo que eu falei. A pessoa queria um carro bruto, que aguentasse o desaforo das estradas ruins, mas com um conforto de sedã. Por isso,
SUV, Sport Utility Vehicle, né? Esse esporte não tem a ver com esportivo, tem a ver com confortável. Então era um veículo utilitário, mas confortável. E são muito comuns nos Estados Unidos esses SUVs, mas eles eram o quê? Não eram tubulares, não eram monoblocos, eles eram chassis. Eles eram de chassis, variavam diretamente de picapes. Um exemplo no Brasil, que você que é mais antigo aí deve saber, é a Blazer. A Blazer variava diretamente da S10. Era exatamente o mesmo carro, só tinha ali aquela carroceria atrás. SW4 é um exemplo também de SUV raiz, vamos assim dizer. A Pajero Full é um exemplo de SUV raiz, tem ali tração 4x4, enfim. Porém, esse conceito de SUV foi se transformando. Lá nos anos 70, se não me engano, nos anos 70, a Jeep lançou o Cherokee, que era um SUV, mas de monobloco. Não variava de uma picape. Era bastante bruto, enfim, mas ele não variava de uma picape. Ele tinha monobloco, não chassi. E aí começou a ter uma revolução nos SUVs. Só que para classificar como SUV, ele tem que atender, tem 5 requisitos que o Inmetro aqui no Brasil classifica um carro como SUV. E para que ele seja classificado como um SUV mesmo, ele tem que atender a 4 desses requisitos. Ele tem que ter um ângulo de ataque, que é aquela parte da frente, quando você vai encarar uma subida, de 23 graus, e a área de saída de 20 graus. A saída é a parte de trás, na hora que você vai terminar de fazer a subida. Ele tem que ter uma transposição de rampa de 10 graus. Entre os eixos, entre a roda da frente e a roda de trás, ela tem que ter 20 centímetros de altura. E sob os eixos, ou seja, onde ficam as rodas, 18 centímetros de altura. Se ela atender 4 desses requisitos, em tese ele é SUV. Aí entra a bagunça da bagunça da bagunça. Por exemplo, o Renault Kwid, ele atende a 4 desses requisitos. Então, entre aspas, ele poderia ser considerado um SUV. Por isso que até a marca colocou lá, o SUV dos compactos. O Sandero Stepway também atende 4 desses requisitos. Pode ser vendido como SUV. E, contrapartida, carros que são vendidos como SUVs não atendem esse requisito. Por exemplo, o Toyota Corolla Cross, ele só atende 3 desses requisitos. A altura dele do solo não chega a 20, não chega nem a 18 centímetros, a altura do solo entre eixos. O Nivus também não atende e é vendido como SUV, e entre eles muitos outros. Pulse, a Tracker, são carros que são vendidos como SUV, mas não atendem os requisitos de ser um SUV. Aliás, a Renault, apesar do Stepway e o Kwid atenderem como SUVs, a Renault não vende eles como SUVs, tá? Só para deixar claro. Enfim, então esse SUV ficou uma coisa muito nebulosa, porque o que acontece? Acabou-se caindo no imaginário popular e as montadoras acataram, né, que o SUV virou mais uma carroceria. Virou uma carroceria. Se o carro é alto, né, tem uma diferença entre o que o Inmetro diz que é o SUV e o que as pessoas imaginam que é um SUV. Entendeu? Então, se a pessoa vê que o carro tem uma posição de dirigir alta, ele é um pouco... A posição de dirigir alta, não estou falando o carro alto não, a posição de dirigir alta. O carro um pouco mais alto e tem aquela
aquele formato parecendo tipo uma caixa, vamos assim dizer, as pessoas compram como SUV. Compram a ideia de que é um SUV. Entendeu? E aí as montadoras, claro. A maioria dos SUVs que tem no Brasil hoje, eles derivam de plataformas de carros já existentes. O Corolla Cross deriva do Corolla, o Nivus deriva do Polo, o T-Cross deriva do Virtus, o Tracker deriva do Onix. Então a plataforma é a mesma, eles só tiram a bolha, que é o que a gente chama de carroceria, tira a bolha do Onix e põe a bolha do Tracker e pronto, virou um SUV. E vendem mais caro por causa disso, porque é um SUV. Aí tudo fica mais caro por ser um SUV. Nesse bolo daí, dessa bagunça toda, entra ainda os crossovers, né, que é uma ideia de carro que é muito difundida nos Estados Unidos e Europa, que são aqueles carros que não são SUVs, mas atendem alguns requisitos, né? São carros um pouco mais altos, aguentam um terreno mais agressivo, né? Tem uma mudança na carroceria para aguentar, tem uma mudança na estrutura, mudança na carroceria, mas eles não se enquadram como um SUV, são chamados crossovers. Por exemplo, o Nivus poderia ser um crossover, o Pulse um crossover, o Tracker um crossover, entendeu? Porque o SUV não é a carroceria, é um conjunto de especificações, mas aqui no Brasil vende-se como carroceria, entendeu? Mas o Tracker, o Kicks seria um crossover, não um SUV, sabe? Mas aqui no Brasil essa onda, o pessoal considerava crossover aqueles carrinhos aventureiros que foi lançado ali nos anos 2000, né? Corolla Cross não, desculpa, Etios Cross, CrossFox, Fiesta Trail, qual mais que tinha? Esses carros assim, eles foram, as pessoas compravam ele como crossover, compravam a ideia de ser um crossover. Mas aqui no Brasil esse termo crossover não pegou. E acabaram que todos os carros que têm aquela plataforma esticada, vamos assim dizer, né, que tem um formato parecendo uma caixa, que não tem um formato que aerodinamicamente não é muito bom, são vendidos como SUV, mesmo sendo somente um crossover. Beleza? Além disso, dessas plataformas, tem, igual eu falei, tinha as Station Wagon, que eram as famosas peruas, tem os cupês, que no Brasil, que eu saiba, não tem nenhum cupê vendido no Brasil, né? Tem uns carros que se assemelham ao cupê, por exemplo, o Fastback se assemelha a um cupê, as BMWs séries X, que são pares, X4, X6, elas têm aquele formato que parece um cupê, que é aquela caída um pouco mais acentuada na traseira, mas não são carros muito comuns no Brasil, cupê. E tem os esportivos, os carros esportivos mesmo, que são carros preparados, né, com mudanças de comportamento de direção, de handling, né, que é a direção, comportamento de direção, mudanças na suspensão, mudanças no freio, que fazem com que eles tenham um comportamento muito bom na pista, mas que compromete um pouco o andar dele nas vias urbanas. Um exemplo, o Sandero RS, não o R-Line, o Sandero RS, era um verdadeiro esportivo. Mas ele não tinha motor turbo, whatever, ele tinha todas as especificações dele, todas as configurações dele, era para um carro de pista, fazia com que ele fosse muito duro para andar no dia a dia, mas na pista ele era incrível. Para quem gosta de fazer aqueles famosos track days, ele era incrível. Hoje tem alguns esportivos sendo vendidos no Brasil, o Abarth Pulse,
o Abarth Fastback, são esportivos de verdade, e o GR Corolla e o Civic Type R, que são esportivos de verdade. Além de ter toda uma configuração para a pista, tem um desempenho condizente com a pista. Tenho também os modelos esportivados, aí, né, isso aí é firula de montadora para querer vender o carro mais caro. Beleza? Bom, essas aí são as nomenclaturas, a bagunça de nomenclatura do mercado nacional a respeito dos veículos. Você sabia disso? Não sabia? Sabia? Mas tem alguma coisa para acrescentar? Coloca aí no comentário aí. Ah, não, peraí, você esqueceu de falar disso ou daquilo. Conhece um exemplo de algum SUV de verdade no Brasil? SUV raiz, entre aspas, sem ser o SUV de shopping? Gosta desse tipo de carro? Prefere um? Ah, não, eu prefiro o sedã, prefiro o hatch, prefiro o SUV, enfim. Deixa aí no comentário, mais uma vez eu falo. Deixa o like, põe aí, clica no gostei para que esse vídeo suba no YouTube e outras pessoas possam ver. Compartilhe com seus amigos aí que gostam de ter, ficam curiosos com relação a essas coisas de automobilísticas. E deixa um comentário também no vídeo, beleza? Para que o canal cresça e a gente possa trazer outros carros para você. Mais uma vez, obrigado. Tem outros vídeos no canal aí. Dá uma olhada, não esqueça de se inscrever também no canal, acione o sininho para você ter notificações toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Lembrando, vídeo sempre às terças e quintas e eventualmente aos sábados. Tá joia? Muito obrigado mais uma vez pela audiência e até o próximo carro. До свидания.